Agora, referente à análise dos dados, eu recomendo que vocês, antes de começar qualquer análise, que organize os dados em tabelas. Que essas tabelas tenham separações por quadrant e por área. Então, vocês vão fazer uma tabela para área aberta, uma tabela para área fechada, com quantas morfoespécies existem em cada quadrant, e depois outra tabela com o número de indivíduos em cada morfoespécie, ok? Isso vai facilitar muito as análises. Eu vou dar uns exemplos agora. A primeira análise que nós vamos fazer é a curva do coletor, também conhecida como curva de acumulação de espécies. Bem, a curva do coletor vai nos informar se a amostragem realizada em campo, se nós já alcançamos a suficiência amostral. Isso quer dizer se a gente deve continuar ou não coletando em mais áreas em busca de novas espécies. Quando nós alcançamos uma assíntota, isto é, um platô na curva, vou mostrar posteriormente, isso nos informa que nós já alcançamos essa suficiência amostral. Caso não, caso a curva seja ascendente, esteja com uma tendência de crescimento, isso quer dizer que nós não alcançamos e que existe uma probabilidade maior de encontrar novas espécies a cada vez que nós formos amostrando a área. Então, os dados para a realização dessa curva devem estar organizados em número de morfoespécies em cada quadrant. Então, vocês estão vendo aqui essa tabela. Por exemplo, essa seria uma tabela, por exemplo, da área aberta. Eu tenho o quadrant 1, 2, 3, 4. Se você fez 6, teria mais uma coluna 5 e depois mais uma coluna 6. Eu tenho aqui as minhas morfoespécies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, minha riqueza é de 7 espécies, certo? E aqui a presença delas nos quadrantes, ok? Então, eu vou abrir uma planilha de Excel. Vamos apagar. E nós vamos, então, fazer essa curva do coletor. Então, tem aqui também, para a área aberta, os meus quadrantes e o número de espécies em cada quadrant. Vou mostrar para vocês aqui. Dar uma reduzida para a tela vocês poderem observar os dois agora. Olha, a espécie 1, a minha morfoespécie 1, está presente no quadrante 1 e 4. Vocês estão vendo, algumas estão presentes em mais de 1, outras estão presentes em somente 1. O quadrante 1 eu tenho somente 2 espécies, certo? O quadrante 2 eu tenho 3 espécies, sendo que as 3 são novas. Então, no acumulado, eu tenho 5 espécies novas, certo? 2 anteriores do quadrante 1 e mais 3 do quadrante 2. Já no quadrante 3, eu só tenho mais uma espécie nova. A espécie 4 já tinha sido registrada no quadrante 2. Então, só teve o acréscimo de uma espécie nova. E no quadrante 4, eu tive o acréscimo também de somente uma, sendo que a espécie 6 e a espécie 1 já haviam sido registradas anteriormente. Então, eu tenho 2 espécies iniciais, 5, 6 e posteriormente 7. Então, vamos fazer a curva do coletor. Ok? Então, você abriu a sua planilha de Excel. Você acabou de fazer essa planilha. Você vai fazer uma para a área aberta e uma para a área fechada. E aí, você vem na aba Inserir no gráfico de linhas. E você escolhe qualquer um desses gráficos 2D. Ok? Eu vou escolher uma com marcadores. Ele acabou que selecionou automaticamente as duas colunas, o que eu não quero, então nós podemos apagar, ok? E aí, então nós vamos selecionar os dados, são os dados da nossa tabela. Então, vem em adicionar os valores da série e seleciono parte dessa coluna B, que são os valores do número de espécies acumulado.
aperto aqui, OK, certo? E aperto OK novamente. Aqui eu tenho a minha curva do coletor. Só que todo gráfico deve ter o nome dos eixos, para que o leitor, e até para vocês mesmos no futuro, lembrem do que essa curva significa, certo? Então, eu tenho o meu eixo X, que eu tenho 1, 2, 3 e 4, que são os meus quadros. Então, eu fiz a amostragem no quadrant 1, amostragem no quadrant 2, no 3 e no 4. E eu tenho aqui a acumulação de espécies ao longo dessa amostragem. Então, nós vamos na aba Layout, ok? Título dos eixos, eixo horizontal, e aí vai aparecer título do eixo, você pode escrever aqui, quadras, ou amostragem. Dá o Enter e aparece aqui embaixo. Depois você vem aqui no título dos eixos novamente, e aí nós vamos colocar o eixo vertical, que é o nosso eixo Y. E nós vamos colocar o número, né, de espécies acumuladas. Enter. E aqui, então, a gente tem o gráfico do número de espécies acumuladas pelo quadrant, e a gente está vendo que não alcançou essa assíntota, há uma tendência de crescimento. Isso quer dizer que, se eu continuasse a amostragem, a probabilidade de eu encontrar outras espécies novas seria maior do que quando eu tenho uma assíntota, ok? Essa foi a curva do coletor. Caso eu encontrasse uma assíntota, eu observaria um gráfico dessa forma. Está vendo aqui? Da amostragem do quadrant 3 para o quadrant 4 não teve um aumento no número de espécies novas. Então, a riqueza continuou em 7, como vocês podem ver aqui nessa tabela. Certo? Então, essa seria uma curva com assíntota.